Graças e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez para o nosso cafezinho. E para refletirmos na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 tem a narrativa, no início dos versículos, de parábolas contadas pelo Senhor Jesus. Estão à beira do mar da Galileia e ali ele aproveita aquela multidão e conta uma série de parábolas para eles. Chegando no versículo 35, diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Medo. Os discípulos tiveram medo naquele tempo, ali naquele momento. O que é o medo? O medo pode ser um medo do novo, o medo do desconhecido, quando eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Falava sobre ansiedade, pode ser ansiedade ao extremo, mas o medo pode ser daquilo que eu não tenho controle. Naquele momento eles estavam no mar, o mar se agitou, há um grande vento e eles estão com medo. E a ideia deles, a lógica deles está entrando água no barco, o barco vai afundar. Agora, o que me chama a atenção nesse medo deles é que eles sabiam a quem procurar para resolver a situação. Eles procuram Jesus. Você pode estar hoje com muito medo de várias situações e está num barco que está entrando água. Está num barco que está sendo açoitado pelas ondas e pelos ventos. Está num barco se sentindo sozinho, ninguém está te ajudando. Você tem que saber primeiro quem pode te ajudar. Eles vão até Jesus. Ele está deitado lá no fundo do barco, está dormindo. O texto diz que está com um travesseiro. Alguém poderia pensar: como que alguém pode dormir num momento como esse? Um momento quando o mar está tão agitado. Mas eles vão lá e chamam Jesus. No versículo 39, ele diz assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. Jesus fala para o mar, fala para o vento: Aquiete-se, acalme-se. E eles lhe obedecem. Cessa o vento, para o mar e há bonança. Você pode estar hoje num momento de tanto medo, que está tão agitado, que você não vê bonança, você não vê solução. E pergunta para Deus: me ajuda, o que eu posso fazer? Qual é a solução? Porque na solução você tem parte dela também. Você também tem que fazer alguma coisa. Nesse tempo aqui eles procuraram o Senhor Jesus. Mas eu disse que um dos medos pode ser o novo. E o que me chama a atenção aqui é que esses discípulos estavam começando a trajetória com Jesus. Mas já tinham ouvido algumas histórias, as parábolas contadas por ele, e eles têm medo. E há a bonança ali. Mas a parte central desse texto, incrível que pareça, não é o mar agitado, não é Jesus acalmando o mar, mas é o que Jesus fala para os discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Jesus perguntaria para você hoje: Por que você está com tanto medo? Será que Jesus não está no barco contigo? Será que Jesus não está na tua história, te acompanhando no dia a dia? Ele pergunta aos discípulos: Por que vocês estão, e ele diz, com tanto medo? Não é um medo pequeno, é um medo extremo. E ele faz uma segunda pergunta para eles: Ainda não tem fé? Vocês estão andando comigo, mas ainda não têm fé? A mesma pergunta seria feita para você. Você está andando comigo há tanto tempo e ainda não tem fé? Não sabe do que eu sou capaz? Como se ele dissesse: acalmar o mar é o de menos, acalmar o vento é o de menos. Tem coisas mais complicadas do que isso. Jesus faz a pergunta para mim
e para você também nessa oportunidade, como fez aos discípulos. E que me chama a atenção, porque é um novo, Jesus é um novo para eles. Diz assim, eles estavam apavorados. Depois que o mar acalmou, depois que o vento cessou, vem essa frase de Marcos, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, que acalma o vento, que acalma o mar, que manda se aquietar. Ele pode falar para você hoje, acalme-se, aquiete-se e olha para mim. Olha para mim. Não deixe de olhar para mim em momento algum. Olha para mim. Eu vou te conduzir. Olha para mim, o mar vai se acalmar. Olha para mim, esse problema que nós estamos passando, ele vai passar. Estamos no meio dele, mas ele vai passar. O medo faz parte da vida. O medo nos protege também. Mas viver com medo de tudo pode ser um grande problema e nós deixamos de viver. E temos que ter vida em abundância, sempre orientados pelo Senhor, porque confiamos nele, mas vida em abundância. Depois que acontece esse fato aqui, os discípulos têm uma nova visão do Senhor Jesus. Não só aquele que cura pessoas, mas também tem um poder sobre a natureza. O Senhor Jesus tem um poder sobre as nossas vidas, sobre a natureza, mas acima de tudo, Ele quer que eu e você, como discípulos, servos, olhemos para Ele e façamos o que Ele nos orienta a fazer. Convida para Ele entrar no teu barco da tua vida, na tua história. E o medo que você tem hoje vai diminuir de maneira gigantesca, até que você só olhe para Ele e confie nele. Quando nós oramos, o final da nossa oração é em nome de Jesus. Falamos com o Pai, mas em nome de Jesus. Confiamos nele a nossa história. Contamos a história. Sim, Senhor, agora conta para o Pai, compartilha com o Pai, porque confiamos no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele. Em nome de Jesus, entregue suas dificuldades para Ele. Em nome de Jesus, confie nele plenamente, que o medo vai diminuir com certeza. E você vai ter convicção, vai ter certeza da vitória que Deus quer te dar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Amém e amém.